Capítulo V. Do processo de habilitação para o casamento. Art. 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos: I. Certidão de nascimento ou documento equivalente. Segunda, autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra. Terceira, declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Quarta, declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. V. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Art. 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Redação dada pela Lei nº 12.133, de 2009, vigência. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Incluído pela Lei nº 12.133, de 2009, vigência. Art. 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os nubentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Art. 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Art. 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado, ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Art. 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados, e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Art. 1531. Cumpridas as formalidades dos arts. 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Art. 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Capítulo 6. Da celebração do casamento. Art. 1533. Celebrar-se-á o casamento, no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados com a certidão do art. 1531. Art. 1534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. 1. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. 2. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Art. 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento, nestes termos de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Art. 1536.
do casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro. No assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas, e o oficial do registro, serão exarados. E, os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Segunda, os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Terceira, o prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento anterior. Quarta, a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. V. A relação dos documentos apresentados ao oficial do registro. Sexta, o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Sétima, o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou o obrigatoriamente estabelecido. Art. 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antenupcial. Art. 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes I. Recusar a solene afirmação da sua vontade. Segunda, declarar que esta não é livre e espontânea. Terceira, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Art. 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que saibam ler e escrever. 1. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento suprir-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato. 2. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro em 5 dias, perante duas testemunhas, ficando arquivado. Art. 1540. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta, ou, na colateral, até 2º grau. Art. 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de I. Que foram convocadas por parte do enfermo. Segunda, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. Terceira, que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 15 dias. 2. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. 3. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro do registro dos casamentos. 4. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento, quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração. 5. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente e do oficial do registro. Art. 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou o outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos.
2. O nubente que não estiver em iminente risco de vida poderá fazer-se representar no casamento num cupativo. 3. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. 4. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Capítulo 7. Das provas do casamento. Art. 1543. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela certidão do registro. Parágrafo único. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Art. 1544. O casamento de brasileiro, celebrado no estrangeiro, perante as respectivas autoridades ou os cônsules brasileiros, deverá ser registrado em 180 dias, a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil, no cartório do respectivo domicílio, ou, em sua falta, no ofício da capital do estado em que passarem a residir. Art. 1545. O casamento de pessoas que, na posse do estado de casadas, não possam manifestar vontade, ou tenham falecido, não se pode contestar em prejuízo da prole comum, salvo mediante certidão do registro civil que prove que já era casada alguma delas, quando contraiu o casamento impugnado. Art. 1546. Quando a prova da celebração legal do casamento resultar de processo judicial, o registro da sentença no livro do registro civil produzirá, tanto no que toca aos cônjuges como no que respeita aos filhos, todos os efeitos civis desde a data do casamento. Art. 1547. Na dúvida entre as provas favoráveis e contrárias, julgar-se-á pelo casamento, se os cônjuges, cujo casamento se impugna, viverem ou tiverem vivido na posse do estado de casados. Capítulo 8. Da invalidade do casamento. Art. 1548. É nulo o casamento contraído. E, revogado, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Segunda, por infringência de impedimento. Art. 1549. A decretação de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público. Art. 1550. É anulável o casamento. E, de quem não completou a idade mínima para casar. Segunda, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. Terceira, por vício da vontade, nos termos dos arts. 1556 a 1558. Quarta, do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento. V. Realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Sexta, por incompetência da autoridade celebrante. 1. Equipara-se a revogação à invalidade do mandato judicialmente decretada. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. 2. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Art. 1551. Não se anulará, por motivo de idade, o casamento de que resultou gravidez. Art. 1552. A anulação do casamento dos menores de 16 anos será requerida. E, pelo próprio cônjuge menor. Segunda, por seus representantes legais. Terceira, por seus ascendentes. Art. 1553. O menor que não atingiu a idade núbil poderá, depois de completá-la, confirmar seu casamento, com a autorização de seus representantes legais, se necessária, ou com suprimento judicial. Art. 1554. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no registro civil. Art. 1555.
O casamento do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal, só poderá ser anulado se a ação for proposta em 180 dias, por iniciativa do incapaz, ao deixar de sê-lo, de seus representantes legais ou de seus herdeiros necessários. O prazo estabelecido neste artigo será contado do dia em que cessou a incapacidade, no primeiro caso, a partir do casamento, no segundo, e, no terceiro, da morte do incapaz. 2. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais do incapaz, ou tiverem, por qualquer modo, manifestado sua aprovação. Art. 1556. O casamento pode ser anulado por vício da vontade, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Art. 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. E, o que diz respeito à sua identidade, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Segunda, a ignorância de crime, anterior ao casamento, que, por sua natureza, torne insuportável a vida conjugal. Terceira, a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência, redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Quarta, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015, vigência. Art. 1558. É anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável e iminente para a vida, a saúde e a honra, sua ou de seus familiares. Art. 1559. Somente o cônjuge que incidiu em erro, ou sofreu coação, pode demandar a anulação do casamento, mas a coabitação, havendo ciência do vício, valida o ato, ressalvadas as hipóteses dos incisos 3ª e 4ª do art. 1557. Art. 1560. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a contar da data da celebração, é de 180 dias, no caso do inciso 4º do art. 1550. Segunda, 2 anos, se incompetente a autoridade celebrante. Terceira, 3 anos, nos casos dos incisos e a 4ª do art. 1557. Quarta, 4 anos, se houver coação. Extingue-se, em 180 dias, o direito de anular o casamento dos menores de 16 anos, contado o prazo para o menor do dia em que perfez essa idade, e da data do casamento, para seus representantes legais ou ascendentes. 2. Na hipótese do inciso V do art. 1550, o prazo para anulação do casamento é de 180 dias, a partir da data em que o mandante tiver conhecimento da celebração. Art. 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. 2. Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Art. 1562. Antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação, a de separação judicial, a de divórcio direto ou a de dissolução de união estável, poderá requerer a parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Art. 1563. A sentença que decretar a nulidade do casamento retroagirá a data da sua celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos, a título oneroso, por terceiros de boa-fé, nem a resultante de sentença transitada em julgado. Art. 1564. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá
e, na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente. Segunda, na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antenupcial. Capítulo 9. Da eficácia do casamento. Art. 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Um ou qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. 2. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Art. 1566. São deveres de ambos os cônjuges. E, fidelidade recíproca. Segunda, vida em comum, no domicílio conjugal. Terceira, mútua assistência. Quarta, sustento, guarda e educação dos filhos. V. Respeito e consideração mútuos. Art. 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Art. 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Art. 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão, ou a interesses particulares relevantes. Art. 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado, episodicamente, de consciência, em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens.